Olá pessoal, sempre me perguntam algumas dicas de alguns procedimentos. Vou ver se eu consigo passar alguma coisa aqui para vocês. Eu quero dizer que eu vou falar do equipamento que eu produzo, né? Eu não posso falar de outros equipamentos. Quando você recebe um forno, é importante que você ligue, você vai usar ele de repente hoje, não, você recebe um forno durante o dia, você vai usar à noite. Antes de você usar, É, dê uma. Acende ele pelo menos uma meia hora, deixa queimando. Por quê? Você vai queimar impurezas, a tinta, você vai queimar um pouco da pedra, né? Vai sair algumas gases, algumas coisas que ficam em função da tinta, da solda, das coisas que na fabricação do forno, né? Então é importante que você, antes de usá-lo, né? A gente não está falando aquele período de esquentar para você fazer a sua pizza. Antes de você usá-lo, deixe ele queimar pelo menos uma meia hora, ok? Outra coisa importante é você ter sempre um acendedor, seja mais comprido, daqueles acendedores que tenha gás mesmo, né? Aquele fluido de gás, tipo um isqueiro, para acender lá, para ter mais segurança, não queimar a mão e tal. Importante você ter um acendedorzinho aí para te auxiliar no acendimento do forno. Ao colocar pizza, né? Você percebe, você sempre usa lá o termômetro, né? Quando você perceber que chegou na temperatura que você quer, sempre diminui o fogo. Por que é bom diminuir o fogo, não deixar o fogo total queimando alto? Porque o fogo total queimando alto, ele pode queimar a parte de cima da pizza, né? Antes dela selar embaixo, né? Dela assar embaixo. Então você diminui o fogo para que tanto a pedra como a parte de cima elas tenham assim, uma temperatura que não queime antes a parte de cima antes de você assar a parte de baixo. Então ao colocar a pizza sempre diminui um pouco o queimador para não ficar no fogo total, né? O uso da porta, sempre quando você for usar a porta, no caso do nosso forno, a gente está usando um forno com a porta de vidro que tem um respiro por baixo, então você pode fechar ele desde que o respiro de baixo fique aberto, né? No caso de outros fornos, nunca feche totalmente a porta do forno, porque você vai gerar má combustão, precisa de oxigênio, né? E então, e outra coisa, ao abrir a porta, sempre abra com cuidado, que sempre quando você fecha a porta de um forno, acumula um pouco mais de gás. Quando você abre, o fogo fica bem grande. Então, primeiro, não feche toda a porta do forno, né? Sempre deixe uma fresta ali para que haja oxigênio. Para que tem que ter oxigênio? Para que a queima ela não seja prejudicada pela falta de oxigênio, né? Quando você for usar em um ambiente mais fechado, né, tenha o cuidado de que haja, de repente, em algum lugar, em algum momento, haja circulação de ar, né, para que não fique saturado o ambiente com a queima. A maior parte desses fornos portáteis não tem chaminé, então o calor ou a queima ele sai pela boca mesmo ali, né? Então o ambiente nunca pode ser totalmente fechado, né? Sempre tem que ter uma janela, uma porta, alguma coisa ali para você ter essa troca de ar, né? Para que não fique todo saturado. É normal que quando você liga o forno, depois de um tempo, você vai perceber um pouco da coloração da chama, ela fica um pouquinho mais amarela, porque o ar dentro do forno já está saturado e ela acontece, não pode ficar todo amarelo, né? Porque o fogo todo amarelo está te dizendo que está faltando oxigênio. Mas um pouco amarelado ela vai ficar porque existe uma saturação. O ar dentro do forno ali já está todo, né, saturado, então ele vai perder um pouco daquele azul intenso, né? Você fala para mim, qual que é a melhor chama? A melhor chama, na verdade, ela tem que ser medida por aparelhos calibrados na empresa, né? Existem aparelhos que calibram, né, a liberação de O2, CO2, CO, todas essas coisas. Porque na regulagem de um forno é importante que você entenda uma coisa. Na regulagem de um forno você tem pressão, né? Você tem vazão, né? Essas duas coisas que você tem que medir, né?
para poder calibrar um bico injetor, né? Esse bico injetor também tem uma regulagem de ar que você faz uma calibração ali. Todas essas coisas você tem que levar em conta, né? Pressão, né? A vazão e pressão são duas coisas distintas, né? E qualidade também, né? Existem de repente lugares no Brasil que a qualidade do gás é diferente. Nosso gás de LP é composto por butano e propano. Às vezes há uma descompensação de butano e propano em alguns lugares. Você vai perceber que por mais que você troque de botijão, né, a chama continua sendo amarela, porque às vezes a proporção de butano e propano é diferente. Como é que você resolve isso? Quando fica muito amarelo, você tem que trocar o injetor, colocar um injetor com o furo, a furação do injetor um pouco mais fina, porque às vezes a proporção de propano, de butano, mais de propano, né, vai fazer com que a chama fique mais amarelada, né? Então você diminui um pouco da vazão, né, para você ter uma chama um pouco mais azul, que é uma chama que tem a maior eficiência e mais poder calorífico. Mas é importante que ao mudar de local, né, você perceba que está acontecendo ou não. Existem também diferenças de pressão dependendo do lugar. Existe uma diferença, por exemplo, do nível do mar, né? Você tem uma pressão, a pressão ela atua e corresponde também. Às vezes algumas diferenças no Brasil que fazem com que você tenha que trocar o injetor. É natural, por causa dessa desnível de pressão. Lugar muito alto tem uma pressão, lugar muito baixo tem outra pressão, mas é poucas coisas raras, né? Eu sugiro que quando você tendo um forno desses portáteis, você procura saber qual que é o seu injetor e sempre tenha um a mais ou dois. No caso de você pegar o seu forno e levar para um local e você percebe que a chama não ficou igual quanto era na sua casa, você ter essa capacidade de poder trocar ali o injetor, que é o, no caso do nosso Cosmopolita, né? Você tem uma chave 13, uma chave 11, aquelas chaves fixas, para trocar ali atrás e colocar um injetor, uma furação um pouco maior, furação um pouco menor, para suprir essa dificuldade. No caso de você transportar o forno para um lugar para o outro e perceber que ao transportar para um lugar para o outro, existe essa variação da chama. O poder calorífico diminui, ela fica um pouco mais amarela ou fica azul demais. De você detectar esse tipo de coisa e poder ter um outro injetor lá para substituir no caso de um evento fora do local que você está habituado, né? Acredito que essas dicas são importantes. Furou a pizza no forno, né? É interessante, você pode comprar na internet aquelas escovas que tenham, né? A é de, como é que chama? A, a escova ela é esqueci o nome agora. As cepas, né? São de latão para não riscar. O grande perigo das escovas que é de aço é que se você forçar muito na pedra, você vai acabar riscando a pedra. Então, se for as cepas de latão, elas não vão agredir tanto a pedra assim, né? Uma outra sugestão é que ao sujar lá, na hora, se você tiver um raspador, alguma coisa para tirar o excesso, legal. Mas é importante que se sujar e tal, você mantenha a temperatura um pouco mais quente do que o normal, né? Sem usar um pouco a pizza, que a própria temperatura vai se encarregar de limpar toda aquela sujeira, né? Mas no caso, de repente você está fazendo várias pizzas, não tem como você esperar para que isso aconteça. Tem em mãos aí um raspador, uma escovinha para que você tire o excesso ali e possa continuar fazendo as suas pizzas e não atrapalhe a sua pizzada na noite, né? Eu acredito que essas são. Quando você for sempre quando você for colocar o forno em funcionamento, né, vai colocar o registro de gás no botijão, passa lá uma espuminha para ver se não tem vazamento, verifica os vazamentos, verifica todas essas coisas antes, né? Para não ter surpresas desagradáveis de vazamento, de repente no aniversário que você for, numa festa que for, sempre leva lá o registro, testa antes, testa na sua casa antes para não ter surpresa na outra casa, né? Em outro ambiente. Sempre tem em mãos um detergente, uma espuma ali para perceber se não tem vazamento e corrigir na hora. Beleza? Essas acredito que sejam essas dicas importantes aí no manuseio dos fornos.